Olá pessoal, estamos aqui para retomar nossas aulas, tá? Estou gravando esse vídeo aqui para dar algumas orientações e alguns encaminhamentos, tá bem? Então, assim, o primeiro passo que vocês têm que dar, como já foi orientado na disciplina de História, é acessar a trilha da aprendizagem e lá vocês vão encontrar o passo a passo para realizar todas as atividades da semana, tá? Essa semana nós vamos realizar um encontro pelo Meet e não vamos realizar nenhuma atividade com exceção do fórum. Apenas o fórum vocês precisam preencher. O fórum, pessoal, ele não é só para as dúvidas, ele é um registro de que vocês estão ativos, de que vocês estão realizando as atividades, tá bom? Então, se não tem dúvida, coloca uma observação, um comentário que você entendeu, tá bem? Colabora com a turma fazendo esses comentários, tá? Se não tiver dúvidas. Então, é necessário o fórum para a frequência e para a nota. Estou retomando isso porque parece que alguns alunos não entenderam. Então, vamos retomar e reforçar esse ponto, tá? No primeiro bloco de história que nós trabalhamos, a gente retomou algumas questões relacionadas à República Oligárquica, né? Retomou não, na realidade trabalhou porque nós não tínhamos abordado ainda no contexto das nossas aulas. Então, a República Oligárquica, nós temos alguns termos-chave que vocês podem estar reforçando e buscando, e caso queiram tirar dúvidas, podem me procurar, que são termos como República da Espada, termos como Revolta da Armada, a Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Tenentismo, Revolução de 30, né, que é o elemento que põe fim a essa república oligárquica, café com leite, tá? São alguns termos que eles são chaves para que a gente possa entender voto de cabresto, né? Então toda uma estrutura que, apesar de se estabelecer uma república no Brasil, a gente não necessariamente conseguiu fazer com que essa república funcionasse como deveria na prática. Res pública, né? A coisa pública, a coisa que é de todos. Então o cidadão passa a fazer parte dessa estrutura. O súdito ele é quase um pertencente ao rei, no caso, apesar do Brasil imperial tentar se aproximar de um parlamentarismo próximo ao que nós tínhamos na Inglaterra, a gente percebe que na prática a ideia de um poder moderador, como ocorre no período imperial, ele dificulta um pouco essa ideia de um parlamentarismo, né? Então o Brasil acaba tendo um imperador e acaba sendo visto no processo de proclamação, com o movimento que se faz pela proclamação da República, pelo fim da monarquia, sendo visto como arcaico. Então o império é arcaico, a ideia de um rei é arcaico, é uma ideia que não condiz com o liberalismo e que está na contramão das revoltas que vem acontecendo na Europa. Revolução inglesa, que é a primeira das revoluções burguesas, e aí abrindo margem para o estabelecimento do capitalismo. Revolução industrial, que também dá ênfase ao capitalismo. Revolução francesa, né, que vai contestar justamente o absolutismo na França. Então esses movimentos, o iluminismo, todos esses movimentos, eles acabam que no século XIX eles se afloram com muita força. Eles começam no século XVIII, final do XVIII, com exceção na Inglaterra, né? Porque os movimentos iniciam-se na Inglaterra. É por isso que a Inglaterra se torna a potência, né? Porque começa lá o liberalismo com John Locke, começa lá a Revolução Inglesa, que é a primeira revolução burguesa, ou seja, se derruba o rei, é o primeiro país a decapitar um rei, né? E considerando que os estados se formam, então é importante observar isso. Então toda essa estrutura que constitui na Europa, e a Europa se colocando como centro do mundo, sendo na sua arrogância, considerando que todo o resto é inferior e precisa ser desenvolvido, claro que isso é uma desculpa para as invasões que vão se constituir no imperialismo e na própria partilha da África, né, a gente percebe que o Brasil também, seguindo um pouco esse perfil, proclama sua república, destitui o seu imperador, né, ele é comunicado de que ele não é mais imperador, que é para ir embora, e a gente tem uma república, mas é uma república que, apesar de toda essa conjuntura filosófica, teórica, que envolve a Europa, que também não implementa ela na totalidade, a gente percebe que essa
república brasileira ela é uma república um pouco torta, né? É claro que a democracia, apesar de seus problemas, ela ainda é uma democracia, ela ainda é o modelo mais interessante de governo que nós temos, porque ele passa pelo processo de eleição, passa pelo processo que, em tese, dá mais lisura para toda a estrutura de governo, tá? Então, assim, a nossa república não é uma república madura, ela se estabelece com vários vícios, como eu citei o caso do café com leite, né? Uma política de revezamento e que não atende às outras regiões do país e atende essencialmente Minas e São Paulo, apesar de se estabelecer uma política dos governadores, por exemplo. Então é isso, pessoal, só para dar uma consolidada e relacionar isso a outras esferas. Esse videozinho ele é introdutório, por quê? Porque agora eu vou apresentar para vocês alguns slides que eles vão retomar alguns pontos que nós desenvolvemos no ano passado e eles se referem justamente ao século XIX, e aí nós temos que lembrar aqueles 3 terminhos que são os termos chaves do século XIX: nacionalismo, liberalismo e socialismo. Então nós vamos retomar isso e ver como que isso tem implicação a nível global, não mais a nível do Brasil, mas por em paralelo, como que isso tem implicação em processos como a partilha da África, tá? E como que isso gera um processo de neocolonialismo, tá? Então nós vamos entender isso, ao mesmo tempo vamos entender aspectos desse nacionalismo que vai ser responsável pela Primeira Guerra Mundial, as questões de democracia que vão levar também a uma crise, uma crise de governos. Tá? Então tudo isso a gente vai estar trabalhando nessa aula que vai ser com slides. Na sequência dessa minha fala aqui, nós já vamos iniciar. Essa fala é só para dar introdução do nosso conteúdo e para que vocês possam se orientar em relação ao que tem que ser feito primeiro. Relembrando, primeiro passo, ler a trilha da aprendizagem. Depois, ver o videozinho e vamos acompanhando os textos, tá bom? Então, bons estudos a todos nós.